Boa noite a todos que nos assistem. Uma grande honra estar aqui mais uma vez. Senador, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ela foi estimulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que tratar esse assunto com muita seriedade e com muito equilíbrio, porque agora o importante não é a narrativa sobre quem vai recair a culpa. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos no papel de informar as autoridades americanas o que está acontecendo aqui no Brasil. Nada muito diferente do que fez a Gleisi Hoffmann quando o Lula estava preso, buscando o mundo árabe para tentar livrar o Lula da cadeia, só que com duas grandes diferenças. Primeiro, que Eduardo Bolsonaro está lá, porque claramente a gente não pode continuar fechando os olhos quanto a isso, que está tudo normal aqui no Brasil, porque não está. A gente está percebendo claramente, qualquer pessoa que faz uma análise com isenção sabe que não está tudo normal no Brasil, que há uma perseguição política, um ativismo judicial aqui muito grande, rasgando-se a Constituição e a legislação eleitoral. E naquela época, a Gleisi foi para lá e não teve sucesso. E assim, essa é a segunda diferença, que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, e é natural quando você não encontra mais caminhos, mais ambiente para você recorrer dentro da lei, dentro da Constituição, aqui dentro do país, que você vai buscar algum auxílio fora do Brasil. E o Eduardo foi muito bem sucedido nisso. Porque o que está em jogo não é apenas a questão do Bolsonaro, é algo muito maior. O que está em jogo é a liberdade aqui no nosso país, o que está em jogo é o futuro do Brasil, e o que está em jogo é que a gente tem que voltar à normalidade, que está longe de acontecer agora nesse momento. Senador, eu vou chamar os nossos analistas aqui, que cada um vai fazer pergunta também. Vou começar com a Juliana. Juliana? Senador, obrigada pela participação. O senhor, talvez o Eduardo Bolsonaro, o próprio ex-presidente, pretendem conversar com Donald Trump e pedir um recuo sobre o que foi decidido sobre essa taxação? Olha, eu acho que a gente tem que começar a entender, na verdade, na realidade, o que é que está acontecendo. Eu estou vendo que está todo mundo parecendo com a bússola quebrada. O Donald Trump está adotando esse tipo de sanção tarifária com relação a vários países do mundo. Não é uma questão comercial, é sim uma questão política, como está fazendo com vários países. Há pouco tempo, ele impôs uma taxa de 100% sobre a China, a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e em 2, 3 dias os chineses estavam sentados negociando com os americanos. E muito me preocupa, Juliana, nesse momento, o Lula continuar nessa linha de bravatas. Ele vai agora, mais tarde, para um pronunciamento em rede nacional, pelo que eu estou sabendo, para, mais uma vez, botar a culpa em cima do Bolsonaro, para tentar construir uma narrativa de uma forma irresponsável, porque o que a gente tem que trabalhar é para resolver o problema. E não adianta a gente pensar que está numa negociação normal. O que eu tenho dito, Juliana, e todos que nos assistem, é que essa negociação que vai se iniciar, que tem que se iniciar agora, está muito mais próximo daquele contrato de adesão. Sabe quando você vai comprar um aparelho celular, uma linha telefônica de celular, e você tem que assinar um contrato com a operadora de telefonia, onde você não pode discutir nenhuma cláusula, ou você assina daquele jeito, ou você não assina? É mais ou menos o que está acontecendo agora. Infelizmente, e aí não é complexo de vira-lata, a gente tem que enxergar a realidade como ela é, o Brasil está muito longe de negociar com os Estados Unidos condições econômicas, principalmente, políticas de qualquer forma. Então, eu entendo que a gente precisa dar um primeiro passo aqui, uma primeira sinalização para os Estados Unidos, porque o Trump não vai ter nenhuma dificuldade de passar uma taxa de 50% para 100%, para 200%, para 400% na hora que ele quiser. E fico preocupado quando vejo o atual presidente da República, senhor Luiz Inácio, dizer em acionar a lei de reciprocidade. Isso vai ser um grande tiro de canhão, de bazuca no povo brasileiro, porque ele já avisou na carta dele que ele vai aumentar a taxa, vai somar os 50% que ele já impôs, qualquer taxa que o Brasil eleve aqui. Então, se ele aumentar em 20% a taxa de importação dos produtos americanos, o que o Trump vai fazer é aumentar a taxa de exportação dos produtos brasileiros aqui para lá para 70%. E é uma guerra que a gente tem que ter essa clareza de que o Trump não tem limite para esse tipo de negociação. E o que é que ele está disposto a fazer? Por que ele está fazendo isso? A carta dele é muito clara e muito objetiva. É um combate à lawfare aqui no Brasil. Ele quer lutar pela liberdade
que tem que ter nas nossas redes sociais, dos cidadãos, em especial por causa do fator Alexandre de Moraes no primeiro momento. Então essa taxa tem que ter um primeiro nome, que é a taxa Alexandre de Moraes, sim. Doa quem doer, a bola agora nesse momento está com o Supremo. Por que eu falo isso? Com toda a tranquilidade, com toda a serenidade e querendo resolver um problema que só vai se resolver depois, né, de que as exigências do Trump forem atendidas. Porque a gente não vai ter poder de barganha para negociar. E quanto mais se demorar para atender o que ele está buscando, o que ele está buscando não é por causa de Bolsonaro, é algo muito mais amplo, que tem a ver também com os movimentos errados que o Lula vem fazendo ao longo dos últimos anos. Um primeiro passo que a gente tem que discutir é, sim, uma anistia ampla, geral e restrita. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Congresso só não aprova essa grande anistia, e há um sentimento da maioria esmagadora do Congresso, porque há uma pressão de alguns ministros do Supremo, ameaças, na verdade, de que, olha, se vocês aprovarem essa anistia ampla, geral e restrita, nós vamos declarar essa anistia inconstitucional. Quer dizer, que harmonia entre os poderes, que independência entre os poderes é essa, em que o Congresso não pode cumprir o seu papel constitucional? E não é de agora. O Supremo, uma parte do Supremo, pelo menos a maioria, vem dando suporte para o Alexandre de Moraes continuar bagunçando a nossa democracia como ele está fazendo. Isso só vai ter um fim a partir do momento em que as instituições voltarem a funcionar normalmente, porque não adianta a gente tapar os olhos com a peneira, tapar o sol com a peneira. É muita hipocrisia e não dá mais para a gente sustentar esse tipo de narrativa e de discurso de que as instituições estão funcionando normalmente, porque o Lula não tem base no Congresso Nacional e está claramente usando o Supremo para governar, o que é uma total anomalia dentro da nossa democracia. Então, a gente tem até 1º de agosto deste ano para fazer essa sinalização, sentar na mesa e negociar. E, na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que botar na mesa é o Congresso Nacional fazer a sua parte. Aprovar na semana que vem essa anistia ampla, geral e restrita para mostrar que o Brasil está disposto a voltar a alguma normalidade. Caso contrário, no meu ponto de vista, não é com felicidade que eu falo isso, mas é um fato, é a realidade. O Trump vai estar disposto a aumentar as tarifas, as taxas contra o Brasil até a estratosfera. E por que ele faz isso? Faz para colocar, obviamente, todos os setores que estão dando suporte hoje para isso, para esse tipo de sistema que nós temos aqui no Brasil hoje, que está muito longe de ser uma democracia, para que eles pressionem, sim, o próprio Supremo Tribunal Federal para que eles voltem à razão, parem de continuar dando suporte para Alexandre de Moraes continuar fazendo o que ele está fazendo, perseguindo todo mundo, atropelando lei, atropelando Constituição, botando na cadeia gente inocente, tomando decisões que interferem em outros poderes. E é óbvio que o Trump olha para isso e, além da parte política, ele fica preocupado com os rumos econômicos que o Brasil está tomando em função de tudo que o Lula vem fazendo. Eu posso nominar aqui algumas coisas importantes e ruins para a diplomacia brasileira que o Lula já fez. Antes de passar para o Pedro, já que o senhor falou sobre a questão da anistia, eu apurei mais cedo com fontes, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, e a frase que eu ouvi foi que o projeto da anistia seria a condição número 1 para poder rever ou até colocar fim na taxação, no tarifaço do presidente dos Estados Unidos. O senhor acredita que essa pauta tem espaço agora pela mesa diretora da Câmara dos Deputados do Senado, senador? Olha, se a partir do momento em que não houver mais a ameaça por parte de alguns ministros do Supremo a essa matéria, está resolvido o assunto. Eu te garanto que aprova na semana que vem essa anistia ampla, geral e restrita. Todo mundo quer acabar com confusão aqui no Brasil. E a consequência de tanto tempo de se insistir em negar essas pautas, parece que há uma vaidade, um ego, um orgulho de dizer assim, olha, quem manda no Brasil sou eu aqui, o pessoal do Supremo, e entubem. Eu acho que agora a gente vai ter que entubar. Infelizmente, em função dessa política completamente desastrosa internacional que o Lula faz, se aproximando de ditaduras, nas eleições americanas ainda, o Lula dizendo que se o Trump vencesse seria uma espécie de nazismo com uma nova cara, navios iranianos atracando aqui no Brasil, com qual objetivo? Logo na sequência, os Estados Unidos vão e desmobilizam toda a estrutura de preparação e fabricação de bombas nucleares lá no Irã, a Janja mandando um fuck you, Elon Musk, enfim, o Lula fazendo gestos para o Hamas,
na guerra contra Israel, o Lula fazendo afagos à Rússia na guerra contra a Ucrânia, mandando o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, ir representar o Brasil na posse do ditador, do novo ditador do Irã, diga-se de passagem, também já eliminado pelas forças israelenses. Então o Lula jogou o Brasil para o colo de uma parte do mundo que é tudo que a gente abomina, onde não há liberdade, onde não há respeito às mulheres, onde não há respeito aos homossexuais, todos os direitos humanos são desrespeitados e a gente está abrindo mão, ou melhor, o Lula está atacando a maior democracia do mundo a troco de quê? Por questões ideológicas. Isso nunca foi a tradição da nossa diplomacia, sempre foi buscar uma maior neutralidade. Então, essa taxação que o Brasil vem sofrendo, apesar de haver essa narrativa, toda essa força da extrema esquerda brasileira, de nas redes sociais dizer que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, não. O presidente do Brasil é o Lula há 2 anos e meio. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Agora, o Trump resolveu olhar para o Brasil dessa forma agora e pragmaticamente, na prática, o que é que nós temos de poder de barganha? Acho que vai adiantar o Lula agora ir para a rede nacional e dizer que se houver necessidade, vai utilizar a lei da reciprocidade. Olha, já está escrito o que vai acontecer. Ele vai prejudicar ainda mais todos os produtores brasileiros, empresários brasileiros. Então fica aqui o meu apelo para que todos busquem sim o Supremo Tribunal Federal, que neste momento está com a bola, para que pare de ameaçar o Congresso, para que o Congresso aprove a anistia. Passado esse ponto, que eu acho que não há dificuldade, não faltarão votos nem na Câmara e nem no Senado Federal, para se aprovar isso, nós vamos continuar seguindo a negociação, porque eu acho que o presidente Trump não vai parar por aí. E nós não temos escolha, infelizmente a realidade é essa. Nós não temos escolha. Ou, como eu disse, é um contrato de adesão. Ou nós vamos fazer cumprir isso que está sendo colocado na mesa por parte do Trump, ou nós só vamos postergar o tempo de sofrimento a nós aqui brasileiros com taxas altamente elevadas que, sem dúvida alguma, vão ter impacto gigantesco na nossa economia. Brasileiros com taxas altamente elevadas que, sem dúvida alguma, vão ter impacto gigantesco na nossa economia. Vou passar agora para o nosso analista Pedro Venceslau. Pedro. Boa noite, senador. Senador, quando o senhor coloca como condição para o fim, para evitar essa tarifa, a votação da anistia no Congresso Nacional, isso não pode soar como uma chantagem de um país sobre outro país, algo que pode invadir a soberania nacional do Brasil? E também aproveitando 2 perguntas em uma. O senhor mesmo disse que a taxa Alexandre de Moraes, o Donald Trump citou o caso no STF, mas o Lula está sendo apontado como culpado. A ideia é o quê? Que o Lula interrompa a ação penal? Não, em primeiro lugar, chame do que quiser, se é uma interferência. Eu estou falando que é uma realidade. Como é que sai essa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente? Maravilha, vamos bater palmas. Agora, a consequência vai ser um aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vêm sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky,
que simplesmente faz um cancelamento financeiro de uma pessoa, de uma empresa em todo o mundo, o que é algo muito grave, a pessoa vira realmente um par internacional. Então, acredito que esse chegou o momento de a gente botar a bola no chão. E como é que bota a bola no chão? A gente tem que parar com essa hipocrisia de insistir com tentativa de golpe aqui no Brasil, já que o presidente não era mais Bolsonaro, e que ele fez tudo para uma transição pacífica, portanto, não dá para botar um 8 de janeiro na conta dele. O PGR, por exemplo, o PGR acabou de arquivar o pedido de investigação sobre o Carlos Lupe, que era o presidente do INSS, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, em tempo recorde. Quer dizer, fica muito claro que é um compadrio, em que a democracia está completamente desvirtuada. Como é que não se investiga quem era o ministro que tomava conta do INSS nessa época, já assim, sem mal começar as investigações? Então fica muito claro essa lawfare, esse ativismo jurídico que está acontecendo aqui, e assim, impossível não perceber essa espécie de combinação do Ministério Público Federal atual com alguns ministros do Supremo. Isso é muito triste de falar, mas é indefensável que isso faça parte da democracia. O Ministério Público Federal hoje deixou de ser um órgão independente, passou a ser um despachante do Alexandre de Moraes. Essa verdade tem que ser dita com todas as letras, e é por isso que a gente chegou nesse ponto. Enquanto uma parte da imprensa, com todo respeito, continuar alimentando e potencializando essas narrativas irresponsáveis e mentirosas, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, nós vamos continuar pagando um preço cada vez maior. Nós chegamos até aqui por causa disso. Então está na hora de nós, adultos, sentarmos, entrarmos na sala e discutirmos de uma forma séria e aberta, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Porque não dá mais para ficar mentindo e fingindo que nada de errado está acontecendo no Brasil. Senador, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN.